O lustre principal do salão Prado Velum parecia uma coroa suspensa sobre cabeças que nunca tinham conhecido a fome. A luz dourada escorria pelo mármore branco, pelos vestidos de seda, pelos relógios discretos que valiam apartamentos inteiros, e alcançava também as mãos de Isabela Rocha, que seguravam uma bandeja de taças sem derramar uma gota. Ela caminhava em silêncio entre empresários, políticos e herdeiros satisfeitos consigo mesmos, usando um uniforme preto simples, sapatos gastos e o cabelo preso com uma precisão quase severa. Ninguém olhava para ela por mais de 2 segundos, e Isabela sabia disso antes mesmo de entrar naquele salão. Para aquela gente, uma funcionária temporária era parte da decoração, tão invisível quanto o reflexo das colunas ou o perfume caro que se misturava ao ar. Essa invisibilidade, no entanto, era exatamente o que ela precisava. Seus olhos percorriam os grupos sem pressa, identificando apertos de mão longos demais, cochichos interrompidos quando alguém se aproximava e envelopes finos trocados perto das portas laterais. Augusto Prado estava no centro da festa, como se o mundo tivesse sido construído para lhe servir de palco. Alto, impecável no terno azul escuro, ele sorria com uma confiança treinada desde o berço, recebendo cumprimentos por uma doação milionária destinada a moradias populares. Muitos o chamavam de futuro da empresa, e ele gostava desse título como quem aceita uma reverência inevitável. Ainda assim, por trás do brilho dos olhos claros, havia uma impaciência dura, uma certeza venenosa de que pessoas pequenas existiam para obedecer. Isabela já o observara por semanas nos corredores da Prado Velum, sempre cercado de assessores e bajuladores. Ele falava pouco com funcionários de níveis inferiores, mas quando falava deixava marcas. Uma palavra dele podia encerrar carreiras, transferir culpas, apagar anos de serviço fiel. Naquela noite, porém, ela não estava ali para medir a crueldade de Augusto, e sim para encontrar a origem de números que não fechavam. O nome do projeto Horizonte Novo aparecia em relatórios públicos como esperança, mas nos arquivos internos parecia um poço sem fundo. Ela se aproximou de uma mesa onde Henrique Prado, pai de Augusto, conversava com um deputado estadual e 2 diretores financeiros. Henrique tinha cabelos grisalhos, postura elegante e uma voz suave demais para um homem acostumado a decidir destinos alheios. Isabela baixou levemente a cabeça, oferecendo champanhe, enquanto ouvia fragmentos sobre terrenos liberados, aditivos emergenciais e uma fundação que receberia novas transferências antes do fim do mês. Nenhuma frase era confissão, mas cada pausa parecia treinada para esconder uma verdade mais feia. O telefone escondido no bolso interno de seu avental vibrou uma vez, sinal discreto de mensagem recebida. Isabela não olhou. Continuou imóvel, como se fosse apenas uma moça preocupada em manter a bandeja equilibrada. Por dentro, porém, sua mente organizava nomes, datas e valores com a frieza de quem fora educada para reconhecer mentiras antes que ganhassem forma. O avô lhe ensinara que os poderosos raramente tropeçam em grandes discursos. Eles se perdem nos pequenos excessos, nos detalhes que julgam invisíveis aos olhos pobres. Quando ela se afastou, uma mulher de vestido vermelho se virou rápido demais e bateu no braço de Isabela. 2 taças escorregaram, uma delas atingindo a barra do próprio vestido da convidada. O som do cristal quebrando cortou o salão com uma nitidez cruel. Durante um segundo, todos fingiram não olhar, mas os rostos se voltaram como aves famintas. A mulher arregalou os olhos, levando a mão ao tecido molhado, enquanto Isabela abaixava a bandeja e dizia com calma que chamaria alguém para ajudar. Augusto chegou antes de qualquer supervisor. Seu olhar desceu pelo uniforme de Isabela, pelos sapatos discretos, pelas mãos que recolhiam os cacos com cuidado. Ele não perguntou o que havia acontecido. Apenas viu uma moça simples no chão e uma convidada rica e irritada de pé, e isso lhe bastou como sentença. A vergonha passou pelo peito de Isabela como uma lâmina fina, mas seu rosto permaneceu sereno. A mulher de vermelho, percebendo a vantagem, suspirou alto e disse que certas pessoas não deveriam servir em eventos daquele nível. Augusto ergueu a mão para dispensar o gerente que vinha correndo. Falou num tom baixo, mas calculado para alcançar os círculos próximos. Disse que a empresa precisava rever a contratação de gente sem preparo, pois caridade não era desculpa para incompetência. Alguns convidados riram com discrição, outros desviaram os olhos. E esse silêncio cúmplice pareceu mais pesado que o insulto. Isabela levantou-se devagar.
ainda segurando um guardanapo úmido, e encarou Augusto sem desafio visível, mas com uma firmeza que o incomodou imediatamente. Ele esperava lágrimas, desculpas nervosas ou talvez uma tentativa desesperada de explicar o acidente. Isabela apenas pediu perdão pelo transtorno e afirmou que providenciaria a limpeza sem interromper o evento. Sua voz era baixa, limpa, sem submissão exagerada. Aquilo irritou Augusto mais do que qualquer resposta insolente poderia irritar. Ele inclinou o rosto para perto dela e murmurou que humildade era a única riqueza de quem nascia sem nome. Isabela sentiu cada palavra, mas guardou a dor onde guardava também as provas. Henrique observava a cena de longe com interesse limitado, como quem avalia uma rachadura pequena numa parede cara. Para ele, Augusto tinha a arrogância conveniente dos herdeiros jovens, ainda útil para intimidar subordinados e impressionar parceiros. Mesmo assim, algo na postura daquela funcionária chamou sua atenção. Ela não tremia, não se encolhia. Havia nela uma disciplina que não combinava com o currículo simples apresentado pela agência terceirizada. Henrique bebeu um gole de champanhe e decidiu perguntar ao departamento de segurança quem era aquela moça. Isabela recolheu os últimos cacos e saiu pela porta lateral levando a bandeja. No corredor de serviço, o som da música tornou-se abafado, substituído pelo barulho de passos apressados e ordens ríspidas. Uma copeira chamada Célia tocou seu ombro e perguntou se ela estava bem. Isabela sorriu com doçura, mas Célia percebeu que havia tristeza naquele sorriso. A jovem respondeu que já passara por coisas piores, e essa frase não era bravata. Era memória, peso antigo, promessa silenciosa feita diante de um leito de hospital. No pequeno depósito atrás da cozinha, Isabela finalmente retirou o telefone. A mensagem vinha de Rafael Mendes, advogado de confiança de sua família e único homem em São Paulo que conhecia sua verdadeira missão. Ele avisava que a transferência para a Fundação Horizonte tinha sido antecipada e que um contrato sigiloso seria assinado naquela noite, em uma sala reservada do terceiro andar. Isabela fechou os olhos por um instante. O insulto de Augusto ainda ardia, mas agora tinha uma utilidade. Ninguém suspeitaria da garçonete humilhada. Ela lavou as mãos, ajeitou o cabelo diante de um espelho manchado e voltou ao corredor com a expressão obediente de quem aceitara seu lugar. Por dentro, no entanto, Isabela Rocha Almeida despertava inteira. Esse era o nome que seu avô insistira em proteger até o momento certo. Herdeira majoritária do grupo Rocha Almeida, um império de bancos, energia limpa e fundos imobiliários que sustentava discretamente metade dos grandes negócios do país. Seu anonimato não era fraqueza. Era uma armadura costurada com paciência. Ao retornar ao salão, Isabela percebeu que Augusto estava ao lado de Marina Falcão, uma consultora de imagem tão bela quanto ambiciosa. Marina ria de algo que ele dizia, mas seus olhos permaneciam atentos aos movimentos de Henrique. Ela era mais do que uma acompanhante elegante. Isabela suspeitava disso desde a primeira semana. Nos arquivos, o nome de uma empresa ligada à Marina surgira como fornecedora de serviços fantasmas para o projeto Horizonte Novo. O valor era pequeno perto do total desviado, grande o bastante para comprar silêncio. A festa avançava como uma peça ensaiada. No palco, Henrique discursou sobre responsabilidade social, futuro digno e compromisso com famílias esquecidas pelo poder público. As pessoas aplaudiram com entusiasmo confortável, emocionadas por uma bondade que não lhes custava nada. Isabela ficou no fundo do salão, bandeja vazia nas mãos, olhando para as imagens projetadas de crianças sorrindo diante de maquetes coloridas. Ela já vira fotos do terreno real. Mato alto, tapumes caídos, vigias mal pagos e moradores expulsos sem indenização adequada. Augusto subiu ao palco depois do pai. Sua voz era firme, bonita, treinada para convencer. Falou da importância de construir pontes entre capital e necessidade, riqueza e dever. Isabela observou o modo como ele acreditava em parte do que dizia. Essa descoberta a perturbou mais do que esperava. Augusto não era apenas um vilão simples, consciente de cada sujeira ao redor. Havia nele ignorância voluntária, vaidade alimentada por conveniência, uma cegueira escolhida porque enxergar a verdade exigiria enfrentar o próprio sangue. Após o discurso, Henrique conduziu discretamente o deputado e os diretores para a saída lateral. Isabela esperou 3 minutos, tempo suficiente para parecer ocupada, e seguiu com uma pilha de guardanapos limpos nos braços. O segurança do corredor mal a notou.
Criadas, garçons e faxineiros passavam por portas que milionários sequer enxergavam. Ela subiu uma escada estreita, sentindo o cheiro de produto de limpeza substituir o perfume do salão. No terceiro andar, as vozes masculinas vinham de uma sala entreaberta no fim do corredor. Isabela parou junto a um carrinho de serviço e fingiu organizar copos. Pela fresta da porta, viu Henrique assinar documentos com uma caneta prateada. O deputado brincou que urgências sociais sempre ficavam mais fáceis quando os amigos certos entendiam o calendário eleitoral. Um dos diretores mencionou contas no exterior e recebeu de Henrique um olhar severo. Não era prova completa, mas era direção. Isabela ativou discretamente o gravador do telefone, mantendo o aparelho oculto sob uma toalha dobrada, e respirou sem fazer ruído. A conversa durou menos de 5 minutos, mas cada frase tinha peso suficiente para derrubar reputações. Falaram de notas fiscais ajustadas, laudos ambientais acelerados, famílias reassentadas apenas no papel. Henrique concluiu que o próximo obstáculo seria a auditoria solicitada por um investidor estrangeiro ligado ao grupo Rocha Almeida. Isabela sentiu um frio delicado percorrer sua nuca. Ele não sabia que o obstáculo tinha rosto, mãos marcadas pelo trabalho daquela noite e sangue do homem que fundara o grupo citado com uma ética inflexível. Quando a porta se abriu de repente, Isabela empurrou o carrinho com naturalidade. Augusto surgiu no corredor antes dos outros, segurando uma pasta escura. Seus olhos encontraram os dela, e por um segundo ambos ficaram imóveis. Ele reconheceu a funcionária do incidente e sua boca endureceu. Perguntou o que ela fazia ali. Isabela respondeu que buscava copos usados nas salas de apoio. A mentira era simples, plausível e sustentada por sua postura tranquila. Augusto, no entanto, pareceu incomodado pela ausência de medo. Henrique apareceu atrás do filho e olhou para Isabela com cordialidade fria. Disse que ela trabalhava bastante para alguém que causara constrangimento horas antes. Augusto soltou um riso breve, sugerindo que talvez ela estivesse tentando compensar a falta de talento com esforço tardio. A humilhação poderia tê-la ferido novamente, mas agora Isabela segurava algo maior do que orgulho. Ela abaixou os olhos no momento exato, não por submissão, e sim para esconder a certeza que começava a se formar. Eles estavam próximos de cometer um erro fatal. O deputado passou por ela sem atenção, falando ao telefone. Um dos diretores ficou para trás e deixou cair, sem perceber, uma folha dobrada junto ao rodapé. Isabela viu o papel tocar o chão como se o destino tivesse finalmente decidido tomar partido. Augusto ainda a observava, desconfiado. Ela empurrou o carrinho mais alguns passos, fingiu tropeçar levemente na roda emperrada e se abaixou para ajustá-la. Com a mesma mão que recolheu um pano, puxou a folha para dentro da pilha de toalhas. No elevador de serviço, sozinha, Isabela abriu o documento. Era uma autorização de pagamento vinculada a uma consultoria inexistente, assinada por Henrique e validada por uma senha administrativa pertencente a Augusto. Durante alguns segundos, ela sentiu o mundo se estreitar. Augusto era cúmplice ou instrumento. A diferença importava, mas ainda não o absolvia. O nome dele aparecia onde vidas tinham sido esmagadas. E a lembrança da frase sobre humildade retornou com uma clareza amarga. Homens como ele confundiam berço com caráter e poder com verdade. De volta à cozinha, Célia lhe entregou um copo de água e contou que o gerente queria mandá-la embora antes do fim da noite para evitar novos problemas. Isabela agradeceu, tomou um gole e percebeu que as mãos de Célia tremiam. A mulher confessou que o marido fora contratado numa obra do projeto Horizonte Novo e dispensado sem receber tudo o que lhe deviam. Tinha medo de reclamar, porque a Prado Velum controlava fornecedores, advogados e até jornais locais. Isabela ouviu cada palavra com uma atenção quase dolorosa. Naquele instante, a investigação deixou de ser apenas uma tarefa herdada do avô. Ganhou o rosto cansado de Célia, as contas atrasadas no bolso de trabalhadores invisíveis, as crianças usadas em vídeos de campanha, as famílias removidas para que homens de terno fingissem virtude. Isabela colocou a mão sobre a de Célia e prometeu que algumas dívidas seriam cobradas. A copeira não entendeu o alcance da promessa, mas sentiu nela uma força estranha, como se aquela garota simples carregasse uma cidade inteira em silêncio. Perto da meia-noite, Augusto voltou a cruzar seu caminho no hall principal. A festa terminava, os convidados desciam a escadaria sob flashes e despedidas perfumadas.
Ele parou diante dela com a pasta escura junto ao corpo e disse que pessoas como ela deveriam aprender a agradecer oportunidades, não a circular por lugares onde não pertenciam. Isabela ergueu o rosto. Havia cansaço em seus olhos, sim, mas também algo que ele não soube nomear. Ela respondeu que pertencimento era uma palavra perigosa, quando usada por quem nunca teve portas fechadas. Augusto estreitou os olhos, surpreso pela frase. Por um momento, viu além do uniforme, além dos sapatos simples, além da imagem conveniente de uma funcionária pobre. Viu uma mulher que não pedia licença para existir. Essa percepção o irritou porque ameaçava uma ordem íntima na qual ele sempre fora superior sem esforço. Antes que pudesse responder, Marina o chamou da entrada, e ele se afastou levando consigo a sensação incômoda de ter perdido uma disputa que nem sabia ter começado. Isabela saiu pelos fundos quando a última bandeja foi recolhida. A rua estava úmida, refletindo as luzes da avenida, como se a cidade guardasse seus próprios segredos no asfalto. Ela caminhou até um carro discreto estacionado a 2 quadras, onde Rafael a esperava ao volante. Sem dizer palavra, entregou-lhe o telefone e o documento dobrado. O advogado leu, ouviu alguns trechos da gravação e empalideceu. Disse que aquilo podia abrir uma porta enorme, mas também colocaria Henrique Prado em estado de guerra. Isabela olhou pela janela para a fachada iluminada do edifício Prado Velum. Lá dentro, provavelmente Augusto ainda acreditava que a moça humilhada desapareceria na manhã seguinte, levando consigo apenas vergonha e salário baixo. Ele não sabia que a mulher a quem chamara de sem nome carregava o sobrenome que poderia decidir o futuro de sua empresa. Também não sabia que ela preferia justiça à vingança. Embora naquela noite as duas coisas parecessem caminhar lado a lado pela mesma rua molhada. Rafael perguntou se ela queria revelar sua identidade imediatamente ao Conselho da Rocha Almeida e bloquear a próxima transferência. Isabela demorou a responder. Seu avô teria escolhido paciência, não espetáculo. Bloquear o dinheiro salvaria parte dos recursos, mas não arrancaria a raiz. Henrique encontraria outro caminho, Augusto assinaria outro papel, e os trabalhadores continuariam sem rosto. Ela precisava de mais provas, mais vítimas dispostas a falar, e um movimento tão preciso que a arrogância dos Prado se transformasse na chave da própria queda. Quando o carro entrou na Avenida Paulista quase vazia, Isabela sentiu a solidão de sua posição com uma nitidez profunda. Ser herdeira de bilhões não a protegera da perda da mãe, nem do luto pelo avô, nem do desprezo de homens que mediam pessoas pela roupa. O dinheiro era ferramenta, não abrigo. Ainda assim, naquela noite, ela compreendeu que sua fortuna podia se tornar escudo para quem nunca tivera nenhum. E essa consciência lhe deu uma serenidade mais forte que qualquer insulto recebido. No alto do prédio, atrás de uma janela escura, Henrique Prado observava os últimos carros deixarem a portaria. O chefe de segurança acabara de lhe informar que a funcionária temporária se chamava Isabela Rocha, contratada por indicação terceirizada, sem antecedentes relevantes, endereço modesto e histórico de empregos comuns. Henrique repetiu o nome em silêncio, incomodado por uma lembrança distante que não conseguia alcançar. Rocha era um sobrenome comum demais para assustá-lo, disse a si mesmo. Mesmo assim, ordenou que vigiassem a moça. Augusto, em seu apartamento de cobertura, tirou o paletó com raiva sem saber explicar o motivo. A imagem de Isabela no corredor insistia em voltar, serena demais, pobre demais, altiva demais. Ele odiava contradições, especialmente quando surgiam em pessoas que julgava entender de imediato. Marina enviou uma mensagem elegante, elogiando seu discurso e sugerindo um café no dia seguinte. Augusto não respondeu. Ficou diante do espelho, encarando o próprio rosto, e pela primeira vez naquela noite a palavra humildade soou menos como arma e mais como acusação. Isabela chegou ao pequeno apartamento que usava como disfarce já perto da madrugada. O lugar tinha móveis simples, uma mesa de madeira, livros empilhados e uma única fotografia do avô sorrindo sob uma mangueira antiga. Ela tirou os sapatos, abriu o cofre escondido atrás de uma prateleira e guardou o documento junto aos relatórios anteriores. Depois, escreveu no caderno de capa azul 3 nomes ligados àquela noite. Henrique Prado, Marina Falcão, Augusto Prado. Ao lado do último, hesitou antes de acrescentar uma interrogação. A cidade adormeceu aos poucos, mas Isabela permaneceu desperta até que o céu começasse a clarear. Ela reviu a gravação, comparou valores.
Marcou inconsistências e preparou a próxima etapa com a precisão de uma estrategista que sabia perder batalhas pequenas para vencer a guerra decisiva. O rosto de Augusto surgia em sua memória sempre acompanhado do insulto, mas também daquela breve fissura de dúvida em seus olhos. Isabela não confundiria isso com bondade. Homens poderosos também hesitavam antes de escolher o erro. Quando o primeiro raio de sol tocou a janela, ela fechou o caderno e respirou fundo. No dia seguinte, voltaria a Prado Velum como funcionária invisível, aceitando ordens de pessoas que acreditavam comandar seu destino. Deixaria que rissem de seu uniforme, de seu silêncio, de sua suposta pobreza. Cada sorriso arrogante lhe daria mais espaço para avançar. E quando finalmente soubessem quem ela era, não seria por vaidade, nem por necessidade de aplauso. Seria porque a verdade, uma vez inteira, não pediria permissão para entrar. Na manhã seguinte, Isabela entrou pela porta lateral da Prado Velum com o mesmo uniforme escuro e a mesma serenidade que irritara Augusto na noite anterior. O prédio já fervilhava com passos apressados, vozes polidas e elevadores cheios de pessoas que carregavam crachás como pequenos brasões modernos. Ela atravessou o saguão sem buscar reconhecimento, sentindo sobre si alguns olhares curiosos depois do incidente no evento. A humilhação que muitos esperavam vê-la carregar como uma mancha tornara-se apenas mais uma camada de silêncio. O departamento de arquivo ficava no subsolo, longe das janelas largas e das salas envidraçadas onde diretores decidiam destinos em mesas de madeira clara. Ali o ar era frio, os computadores antigos rangiam ao iniciar e caixas de documentos se acumulavam em prateleiras metálicas como se a memória da empresa tivesse sido enterrada de propósito. Isabela fora transferida para lá antes mesmo de pedir explicações. O gerente explicou, com falsa pena, que a diretoria desejava evitar novas exposições públicas. Ela agradeceu com educação. Para os outros funcionários, aquela transferência era punição. Para Isabela, era uma porta aberta. Os arquivos físicos guardavam aquilo que os relatórios digitais tentavam apagar, versões antigas de contratos, notas corrigidas à mão, recibos assinados às pressas e memorandos esquecidos por secretárias que haviam deixado a empresa. Ela passou a manhã catalogando pastas do projeto Horizonte Novo, mantendo o rosto concentrado enquanto o coração acelerava diante de cada divergência. O mundo dos poderosos tinha cofres sofisticados, mas também tinha descuidos humanos. Augusto apareceu no subsolo pouco antes do almoço, acompanhado por 2 assessores e por Marim Falcão, que usava um vestido claro demais para aquele ambiente sem sol. A presença dele provocou um silêncio imediato. Funcionários endireitaram a postura, teclados pararam, olhos se abaixaram. Isabela continuou conferindo uma caixa de recibos, consciente de que ele esperava ser notado. Quando Augusto parou diante de sua mesa, ela ergueu o olhar apenas o suficiente para reconhecer sua autoridade formal, não sua superioridade moral. Ele disse que esperava dela mais cuidado com documentos do que tivera com taças de cristal. Alguns funcionários riram baixo, aliviados por não serem o alvo. Isabela respondeu que documentos, ao contrário de taças, costumavam quebrar empresas inteiras quando eram maltratados. O comentário foi simples, quase técnico, mas atingiu Augusto de maneira inesperada. Marina observou a jovem com interesse afiado. Ela percebeu que aquela funcionária pobre sabia escolher palavras, e pessoas que sabiam escolher palavras raramente eram tão inofensivas quanto pareciam. Augusto ordenou que Isabela reorganizasse sozinha 3 anos de contratos terceirizados até o fim da semana. Era uma tarefa absurda, dada a qualquer pessoa com intenção clara de esmagá-la pelo cansaço. O chefe do arquivo empalideceu, mas não protestou. Isabela apenas perguntou se a prioridade incluía aditivos emergenciais e pagamentos vinculados à Fundação Horizonte. Augusto franziu a testa. Marina foi mais rápida, dizendo que uma funcionária temporária não precisava entender prioridades estratégicas. Isabela abaixou a cabeça, mas memorizou a reação de ambos. Quando ficaram sozinhos, Célia surgiu na porta do arquivo trazendo café em uma garrafa térmica e fingindo procurar copos descartáveis. Ela contou em voz baixa que o marido recebera uma convocação para assinar um termo de quitação falso. Caso recusasse, a empreiteira ameaçaria processá-lo por abandono de serviço. Isabela ouviu sem interromper. Depois pediu nomes, datas e qualquer comprovante de pagamento parcial. Célia tremia, dividida entre medo e esperança,
Isabela não prometeu milagre. Prometeu apenas que ninguém deveria assinar mentira para sobreviver. A tarde se estendeu em pilhas de papel e poeira fina. Isabela encontrou recibos de transporte para famílias reassentadas em bairros, onde nenhuma família havia sido registrada pela prefeitura. Contratos de consultoria repetidos com descrições idênticas e assinaturas de aprovação feitas em horários incompatíveis com reuniões públicas de Augusto. Isso não provava que ele soubesse de tudo, mas provava que seu nome sustentava a engrenagem. A diferença entre negligência e cumplicidade começou a parecer uma ponte estreita demais para alguém tão orgulhoso atravessar sem cair. No 10º andar, Augusto tentava se concentrar numa apresentação para investidores, mas a frase de Isabela sobre documentos quebrando empresas voltava como um ruído irritante. Ele detestava funcionários que usavam inteligência como insolência disfarçada. Ainda assim, ao revisar os slides do projeto Horizonte Novo, percebeu um número deslocado em uma tabela de repasses. Chamou seu diretor financeiro, Caio Lemos, e perguntou sobre a diferença. Caio sorriu com pressa, dizendo que era apenas ajuste contábil. Augusto aceitou a resposta, mas não com a paz habitual. Marina, sentada perto da janela, percebeu a hesitação dele. Aproximou-se com suavidade e lembrou que investidores não queriam dúvidas, queriam liderança. Disse também que a funcionária do arquivo parecia inconvenientemente curiosa. Augusto respondeu que Isabela era só uma garota ressentida por ter sido corrigida em público. Marina sorriu, mas por dentro decidiu descobrir quem a havia colocado na empresa. Sua experiência ensinara que pessoas pobres raramente faziam perguntas perigosas sem alguém mais rico por trás. E Marina temia ricos invisíveis muito mais que pobres humilhados. Ao fim do expediente, quando quase todos já tinham saído, Isabela permaneceu diante do computador antigo do arquivo. Usando uma senha temporária esquecida em um memorando, acessou registros de entrada de documentos e encontrou uma sequência de arquivos retirados, sempre nas vésperas de auditorias internas. O responsável era Paulo Siqueira, contador sênior conhecido por sua discrição. O detalhe estranho era que Paulo havia solicitado licença médica naquele mesmo dia. Isabela copiou os códigos de referência em seu caderno azul, sentindo que uma peça importante estava prestes a desaparecer. Ela ligou para Rafael de um corredor vazio. O advogado ouviu em silêncio, depois informou que um pedido anônimo de investigação interna contra Paulo Siqueira acabara de ser protocolado, acusando-o de desvio de recursos do projeto Horizonte Novo. A armadilha era grosseira e eficiente. Um contador de meia-idade, cansado, sem influência, serviria como culpado perfeito para proteger diretores. Isabela fechou os olhos por um momento, lembrando o rosto de seu avô ao dizer que a injustiça sempre começava escolhendo alguém que não podia se defender. Na manhã seguinte, Paulo apareceu no arquivo com o rosto cinzento e uma pasta apertada contra o peito. 2 seguranças o acompanhavam como se ele já fosse criminoso. O chefe do departamento evitava encará-lo. Isabela percebeu que suas mãos tremiam não de culpa, mas de pânico. Ele pediu para buscar pertences pessoais antes de ser levado ao jurídico. Enquanto passava por sua mesa, deixou cair uma fotografia de 2 meninas uniformizadas. Isabela se abaixou para entregar a imagem e viu lágrimas contidas nos olhos dele. Paulo murmurou que não roubara nada. A frase quase não teve som, mas Isabela ouviu. Ela perguntou, também em voz baixa, se ele havia aprovado pagamentos com senhas de diretores. Ele empalideceu, olhando para os seguranças. Disse apenas que guardara cópias porque sabia que um dia precisaria provar sua inocência. Antes que pudesse continuar, Caio Lemos entrou no arquivo com uma expressão de triunfo disciplinado. Anunciou que Paulo seria afastado imediatamente e que qualquer contato com documentos corporativos seria considerado obstrução. Isabela sabia que agir cedo demais poderia expor sua identidade, mas esperar demais destruiria um inocente. Quando Caio exigiu a pasta de Paulo, ela avançou um passo e disse que, segundo o protocolo interno, materiais pessoais precisavam ser inventariados diante de uma testemunha do departamento. O chefe do arquivo pareceu surpreso com a precisão da regra. Caio a encarou como quem vê um inseto falar. Perguntou onde ela aprendera normas corporativas. Isabela respondeu que ler manuais era uma boa prática para funcionários sem sobrenome importante. A tensão engrossou o ar. Um dos seguranças conteve um sorriso, mas logo se recompôs.
Caio aceitou o inventário para evitar discussão diante de câmeras internas. Esse pequeno atraso foi suficiente. Enquanto Paulo retirava cadernos e objetos, Isabela notou uma etiqueta rasgada na parte interna da pasta. Não havia documentos ali, apenas um compartimento vazio. O contador olhou para ela com desespero quase imperceptível. As cópias estavam em outro lugar, então. Isabela compreendeu e desviou a atenção de Caio, perguntando sobre a autorização formal do afastamento. Caio se irritou, buscou o documento no tablet e começou a ler trechos em voz alta. Nesse instante, Paulo sussurrou um número de caixa e uma palavra simples: garagem. Isabela não reagiu. Apenas continuou ouvindo a leitura, como se estivesse intimidada. Quando Paulo foi levado, ele parecia mais velho do que ao entrar, mas havia em seu olhar uma faísca mínima de confiança. Isabela sabia o peso que aquilo colocava sobre seus ombros. Salvar um homem exigia rapidez, derrubar uma rede exigia paciência. Durante o almoço, Isabela desceu até a garagem sob o pretexto de buscar caixas antigas descartadas. O local cheirava a óleo, concreto molhado e fumaça fria. Ela caminhou entre carros executivos brilhantes até encontrar um armário de manutenção perto da vaga destinada a fornecedores. Atrás de filtros de ar empoeirados havia uma caixa sem identificação. Dentro, encontrou cópias de planilhas, extratos de contas e mensagens impressas que ligavam Caio, Marina e uma empresa fantasma a pagamentos validados com credenciais de Augusto. A assinatura final, porém, era sempre de Henrique. Antes que pudesse fechar a caixa, passos ecoaram na garagem. Isabela empurrou os papéis de volta e pegou uma vassoura encostada na parede. Marina surgiu entre dois carros, falando ao telefone com voz baixa. Dizia que a história do contador precisava terminar antes que alguém externo revisasse o arquivo morto. Ao ver Isabela, interrompeu a chamada e sorriu com uma delicadeza venenosa. Perguntou se a moça costumava se perder em áreas restritas. Isabela respondeu que se perder era fácil em prédios onde tantas portas escondiam tanta coisa. Marina aproximou-se, o perfume sofisticado invadindo o ar úmido da garagem. Disse que inteligência sem posição social era uma forma triste de desperdício. Isabela sustentou o olhar, percebendo que Marina não subestimava completamente sua presença. Havia perigo ali, mas também medo. Marina ofereceu ajuda para transferi-la a outra empresa terceirizada, longe da Prado Velum, com uma compensação generosa. A proposta parecia caridade, mas cheirava a expulsão. Isabela recusou com mansidão, afirmando que ainda precisava terminar a organização dos contratos solicitada por Augusto. A recusa feriu Marina como uma afronta silenciosa. Ela deu um passo mais perto e avisou que pessoas sem proteção deveriam evitar curiosidade. Isabela respondeu que proteção às vezes era menos visível do que ameaça. Por um segundo, o rosto de Marina perdeu a elegância. Depois ela se afastou, retomando a pose. Isabela esperou até ouvir o elevador subir, então retirou a caixa e a levou por uma escada de serviço. Cada degrau parecia marcar uma escolha sem retorno. A caça começara a notar a caçadora. No fim da tarde, Augusto convocou uma reunião emergencial para revisar a crise envolvendo Paulo. Caio apresentou documentos adulterados, sugerindo que o contador desviara pagamentos por meses. Henrique participou por chamada de vídeo, elogiando a eficiência do filho em proteger a reputação da empresa. Isabela, chamada apenas para entregar pastas, ficou junto à parede, invisível aos olhos de quase todos. Enquanto Caio falava, ela colocou sobre a mesa um conjunto de registros de acesso que contradiziam o horário das supostas aprovações feitas por Paulo. A sala silenciou. Caio perguntou quem havia autorizado aquela inclusão. Isabela respondeu que os documentos estavam na caixa solicitada por Augusto e que imaginara serem relevantes. A mentira era frágil o bastante para parecer ingenuidade, forte o bastante para impedir sua retirada imediata. Augusto pegou os papéis e comparou datas. Seu rosto mudou de leve. Se os registros fossem verdadeiros, Paulo não poderia ter feito as aprovações. Caio tentou explicar, mas sua voz perdeu firmeza. Henrique na tela observava sem piscar. Augusto olhou para Isabela com raiva e desconforto. Queria acusá-la de interferência, mas a evidência estava ali, clara demais. Ordenou uma revisão independente antes de qualquer denúncia formal contra Paulo. Caio protestou. Marina permaneceu calada e Henrique encerrou a chamada dizendo apenas que confiava no julgamento do filho. A frase soou como elogio, mas Isabela percebeu a ameaça escondida. Augusto também pareceu senti-la.
Pela primeira vez, pai e filho não estavam perfeitamente alinhados diante de uma sala cheia. Quando a reunião terminou, Augusto pediu que Isabela ficasse. Os demais saíram com olhares inquietos. Ele fechou a porta, segurando os registros como se fossem uma ofensa pessoal. Perguntou por que ela se metia em assuntos acima de seu cargo. Isabela respondeu que uma acusação falsa contra um trabalhador não era assunto acima de ninguém. Augusto a encarou longamente. Havia irritação, mas também uma pergunta nascendo contra sua vontade. Ele disse que pessoas como ela costumavam confundir emoção com justiça. Ela respondeu que pessoas como ele costumavam confundir distância com inocência. A frase atingiu um ponto que Augusto preferia manter intocado. Ele deu a volta na mesa e parou perto dela, não de modo ameaçador, mas tentando recuperar domínio. Disse que ela não conhecia o peso de comandar uma empresa, nem as escolhas difíceis exigidas por milhares de empregos. Isabela sentiu vontade de rir, não por desprezo, mas pela ironia amarga. Ela conhecia conselhos, fusões, crises bancárias e decisões bilionárias desde a adolescência. Ainda assim, apenas disse que peso não justificava pisar em quem carregava a base. Augusto não respondeu de imediato. A proximidade revelou detalhes que ele não notara antes, a firmeza cansada dos olhos castanhos, uma pequena cicatriz perto do pulso, a postura de alguém treinado para não recuar. Aquilo desconcertou. Isabela não parecia impressionada com sua posição. Também não parecia interessada em conquistá-la. Essa ausência de desejo por aprovação era uma linguagem desconhecida para ele. Quando ela pediu licença para voltar ao arquivo, Augusto apenas assentiu, sentindo que sua autoridade acabara de sofrer uma perda silenciosa. Naquela noite, Isabela encontrou Rafael em uma padaria discreta a 6 quadras da empresa. Entregou as cópias de Paulo e relatou a reação de Marina. Rafael analisou os papéis com expressão grave. Havia material suficiente para inocentar o contador, talvez abrir investigação preliminar, mas ainda não bastava para alcançar Henrique sem que ele destruísse provas e sacrificasse intermediários. Isabela concordou. Precisavam manter Paulo seguro, obter documentos originais e descobrir por que as credenciais de Augusto apareciam em transações que ele talvez nem lesse. Rafael sugeriu revelar a Augusto parte da verdade, não sobre Isabela, mas sobre o risco real dentro da empresa. Ela recusou de imediato, embora a recusa lhe custasse. Augusto ainda era arrogante, ainda assinara documentos sem olhar, ainda a humilhara diante de pessoas que riam da pobreza como se fosse culpa. Porém, algo na reunião mostrara que ele podia ser pressionado pela verdade. Isabela não confiava nele, mas talvez pudesse usar sua vaidade contra Henrique, conduzindo-o a fazer perguntas que o pai não esperava. No dia seguinte, Paulo foi suspenso sem denúncia criminal, uma pequena vitória escondida sob linguagem burocrática. Célia chorou ao saber que o homem não seria preso naquele momento, embora ainda estivesse longe de salvo. Isabela voltou às caixas com nova urgência. Encontrou uma sequência de e-mails impressos sobre uma auditoria externa marcada para dali a 10 dias. O nome da Rocha Almeida aparecia como investidora observadora. Henrique queria antecipar pagamentos antes da auditoria. Isso explicava a pressa, a festa, o contrato sigiloso e a tentativa de enterrar Paulo. No andar executivo, Henrique recebeu de Marina a notícia de que a garota do arquivo estava se tornando inconveniente. Ele ouviu sem demonstrar surpresa. Agora lembrava por que o sobrenome Rocha o incomodara. Muitos anos antes, Ernesto Rocha Almeida recusara participar de uma operação parecida e quase destruíra um acordo político inteiro. A neta, segundo rumores antigos, vivia protegida longe da mídia. Henrique achou improvável que aquela funcionária fosse ligada a tal família, mas a simples possibilidade bastou para endurecer sua voz. Pediu uma investigação completa. Marina perguntou se deveria afastá-la imediatamente. Henrique negou. Pessoas arrancadas cedo demais deixavam perguntas no ar. Era melhor oferecer corda, observar contatos, descobrir quem a orientava e, se necessário, transformá-la em exemplo. Marina sorriu, aliviada por receber permissão para agir com elegância cruel. Henrique então chamou Caio e ordenou que os registros digitais do projeto fossem revisados antes da auditoria. Não disse adulterados, porque homens como ele raramente precisavam nomear crimes. Bastava inclinar a cabeça, e os subordinados entendiam o abismo. Isabela percebeu a mudança antes do fim do dia.
Um técnico apareceu para substituir o computador do arquivo, alegando atualização de sistema. Caixas foram retiradas sem protocolo. O chefe do departamento, pálido, evitava falar com ela. A rede estava sendo limpa. Em vez de pânico, Isabela sentiu uma concentração fria. Pegou seu caderno azul, marcou as caixas desaparecidas e fotografou etiquetas restantes com cuidado. Se estavam apagando rastros, confirmavam que os rastros existiam. A pressa dos culpados era sempre uma confissão sem assinatura. Às 8 da noite, quando o prédio já começava a esvaziar, Augusto desceu ao arquivo sozinho. Não trazia assessores nem ironia pronta. Encontrou Isabela fechando uma caixa de contratos antigos. Por alguns segundos, ele pareceu escolher entre arrogância e pergunta. A arrogância venceu apenas pela metade. Disse que Paulo seria preservado até a conclusão da revisão, como se aquilo fosse favor pessoal. Isabela respondeu que inocentes não eram preservados, eram respeitados. Augusto respirou fundo, irritado, mas não a atacou. Essa contenção lhe pareceu estranhamente difícil. Ele perguntou se ela acreditava que havia algo errado no projeto Horizonte Novo. Isabela sentiu o perigo daquela abertura. Uma resposta direta poderia aproximá-lo da verdade, mas também alertá-lo demais. Ela disse que projetos justos deixavam rastros limpos, e aquele deixava medo nos olhos de quem o tocava. Augusto ficou imóvel. Talvez esperasse uma acusação histérica, não uma frase tão precisa. Antes de sair, avisou que ela deveria tomar cuidado, pois havia pessoas na empresa menos pacientes que ele. Isabela respondeu que já havia percebido. Quando Augusto se foi, Isabela permaneceu alguns minutos no subsolo, ouvindo o zumbido das lâmpadas. O aviso podia ser ameaça, culpa ou proteção involuntária. Ela não permitiria que qualquer interpretação a distraísse. Guardou os últimos documentos na bolsa simples, apagou sinais de sua pesquisa e caminhou para a saída de serviço. No portão, viu um carro preto parado do outro lado da rua. O motorista não se moveu. Isabela continuou andando sem acelerar. A vigilância começara oficialmente, e com ela o relógio da queda dos Prado. Em seu apartamento, mais tarde ela espalhou sobre a mesa os nomes conectados ao esquema. Caio era o executor técnico, Marina Ponte com empresas fantasmas, Henrique o centro de comando. Augusto permanecia entre sombra e negligência, perigoso justamente por não saber o tamanho de sua própria assinatura. Isabela escreveu uma nova linha no caderno. Proteger Paulo, encontrar os originais, forçar Augusto a questionar o pai. Depois fechou a caneta com cuidado. A guerra havia deixado de ser silenciosa. Agora cada movimento provocaria resposta. Do outro lado da cidade, Henrique recebeu o primeiro relatório sobre Isabela. Endereço simples, renda modesta, família aparentemente inexistente em São Paulo, histórico discreto demais para uma jovem tão segura. O investigador não encontrara ligação direta com a Rocha Almeida, mas também não encontrara explicação para certas lacunas. Henrique pousou o papel sobre a mesa e sorriu sem alegria. Mandou aprofundar a busca. Se ela fosse apenas pobre e intrometida, seria esmagada. Se fosse algo mais, ele precisaria destruí-la antes que revelasse o próprio nome. O bairro de Vila Esperança ficava além das avenidas onde a cidade ainda fingia ordem. Para chegar ao terreno do projeto Horizonte Novo, Isabela precisou atravessar ruas estreitas, muros grafitados, valas abertas e casas improvisadas que pareciam resistir mais por teimosia do que por segurança. O céu estava baixo, carregado de uma chuva que ainda não caía, e o vento levantava poeira de um canteiro abandonado. Ali, onde os relatórios mostravam torres limpas e jardins comunitários, havia apenas tapumes enferrujados, concreto rachado e promessas apodrecendo ao sol. Ela não usava o uniforme da Prado Velum naquela manhã. Vestia jeans simples, camisa branca e uma jaqueta escura, roupas comuns o bastante para não atrair atenção, embora sua postura continuasse denunciando algo difícil de esconder. Rafael acompanhava a certa distância, fingindo conversar ao telefone enquanto observava as esquinas. Isabela caminhou devagar diante dos barracos removidos pela metade, lendo nomes escritos em tinta desbotada nos portões condenados. Cada nome parecia uma testemunha silenciosa contra discursos de gala, champanhe e aplausos comprados por ignorância conveniente. Célia indicara uma antiga líder comunitária chamada Dona Lourdes, mulher conhecida por guardar documentos, fotografias e rancores com a mesma paciência. Isabela a encontrou sentada na varanda estreita de uma casa azul,
costurando uma barra de calça enquanto duas crianças brincavam com tampinhas no chão. A velha ergueu os olhos antes que Isabela se apresentasse e perguntou se ela vinha da empresa ou da justiça. Isabela respondeu que vinha de alguém que queria ouvir antes de prometer. Dona Lourdes soltou uma risada seca, sem alegria, e mandou que entrasse. A casa cheirava café forte, sabão barato e umidade. Nas paredes havia fotografias de festas antigas, diplomas escolares e uma imagem pequena de um prédio desenhado em papel colorido, a maquete que a Prado Velum exibira como futuro. Dona Lourdes colocou sobre a mesa uma pasta grossa, amarrada com barbante vermelho. Ali estavam recibos de aluguel temporário nunca pagos, notificações contraditórias, listas de famílias removidas e cartas enviadas à empresa sem resposta. Isabela tocou os papéis com cuidado, sentindo que eles carregavam mais verdade do que todos os arquivos corporativos. Dona Lourdes contou que os moradores aceitaram sair porque acreditaram no contrato de reassentamento. O projeto prometera apartamentos dignos, auxílio durante a obra e prioridade para trabalhadores locais. Nos primeiros meses, engenheiros apareceram, assistentes sociais tiraram fotos, políticos sorriram ao lado de crianças. Depois vieram atrasos, mudanças de empresa, desculpas técnicas e ameaças veladas. Quem reclamava era chamado de invasor. Quem resistia perdia o auxílio. Quem insistia recebia visitas de homens educados demais para parecerem perigosos, mas firmes o bastante para destruir o sono. Isabela ouviu sem interromper, embora cada palavra apertasse um lugar antigo dentro dela. Seu avô construíra o grupo Rocha Almeida sobre a convicção de que capital sem responsabilidade era apenas violência com roupa limpa. Quando ele aceitara investir indiretamente na Prado Velum, acreditara nas auditorias apresentadas, nos selos sociais, na reputação de Henrique. Morreu antes de descobrir a extensão da mentira, mas deixou uma carta pedindo que Isabela jamais confundisse números com vidas. Agora, diante de Dona Lourdes, aquela frase ganhava carne, rugas e olhos cansados. Um homem magro chamado Jonas apareceu na porta durante a conversa, carregando uma mochila de ferramentas. Era pedreiro e trabalhara 6 meses na obra, antes de ser dispensado, sem receber as últimas parcelas. Ele desconfiou de Isabela de imediato, olhando para a jaqueta dela, para as unhas limpas, para o modo como Rafael vigiava a rua. Disse que gente de empresa sempre chegava com voz calma e saía levando assinatura de pobre. Isabela não se ofendeu. Apenas mostrou a ele uma cópia do pagamento fantasma registrado em seu nome. Jonas pegou o papel como se segurasse uma ofensa. O documento afirmava que ele recebera integralmente, com bônus por produtividade e quitação voluntária. Seus olhos se avermelharam, mas sua voz permaneceu baixa. Disse que a filha deixara a escola por falta de transporte quando o auxílio atrasou. Disse que sua esposa vendera a geladeira para pagar remédios. Disse-se que ele assinara uma folha em branco porque o encarregado prometera regularizar tudo. Isabela percebeu que a fraude era mais cruel do que roubar dinheiro. Roubava também a confiança dos humilhados. Rafael entrou depois de verificar a rua e pediu permissão para fotografar os documentos. Dona Lourdes consentiu, mas exigiu que ninguém usasse os rostos das famílias em reportagem sensacionalista. Isabela garantiu que a exposição só aconteceria com consentimento e finalidade jurídica. A firmeza da resposta fez a velha observá-la com atenção renovada. Ela perguntou quem Isabela era de verdade. A pergunta ficou no ar, pesada e inevitável. Isabela poderia mentir, mas compreendeu que aquela mulher já vira mentiras demais. Disse apenas que tinha poder suficiente para ajudar e motivos suficientes para não desistir. Enquanto recolhiam depoimentos, um carro cinza passou devagar pela rua pela 3ª vez. Rafael percebeu, Isabela também. Jonas baixou a voz e disse que aqueles homens apareciam sempre que alguém da comunidade falava com advogados. Dona Lourdes fechou a pasta sem pressa, mas suas mãos endureceram. Isabela não demonstrou medo. Pediu que todos entrassem, guardou o material em uma bolsa comum e fotografou discretamente a placa do carro pela fresta da cortina. A guerra de Henrique havia atravessado os portões da empresa e chegado às casas das vítimas. Na Prado Velum, Augusto enfrentava sua própria manhã de inquietação. Ele pedira relatórios completos sobre o Horizonte Novo e Caio lhe entregara arquivos impecáveis demais. Toda dúvida parecia respondida antes mesmo de nascer. Todos os recibos estavam assinados, todas as medições tinham carimbo,
Todos os atrasos possuíam justificativa técnica. Ainda assim, a perfeição o incomodou. Empresas reais eram desorganizadas, pessoas erravam datas, obras acumulavam falhas pequenas. Aquela limpeza absoluta parecia uma sala lavada depois de um crime. Pela primeira vez, Augusto desconfiou do brilho. Henrique o chamou para almoçar no clube empresarial da família. O restaurante tinha paredes de madeira escura, garçons silenciosos e mesas afastadas, para que segredos parecessem conversas de negócios. Henrique falou sobre sucessão, confiança e o peso do sobrenome Prado. Disse que um líder não podia permitir que ruídos internos enfraquecessem a imagem pública da companhia. Augusto perguntou por que os documentos do projeto pareciam revisados antes de qualquer solicitação. Henrique pousou o copo devagar. Seu olhar continuou afetuoso, mas a temperatura ao redor mudou. O pai respondeu que ingenuidade era perigosa em homens destinados ao comando. Explicou que grandes projetos exigiam ajustes, acordos, atalhos burocráticos, e que apenas crianças acreditavam em pureza administrativa. Augusto sentiu vergonha por ter perguntado, exatamente como Henrique pretendia. A vida inteira fora treinado para desejar a aprovação daquele homem. No entanto, a imagem de Isabela no arquivo, defendendo Paulo com uma coragem sem recompensa, atravessou sua mente. Ele odiou precisar daquela lembrança para manter a espinha ereta. Perguntou, com voz baixa, se Paulo era realmente culpado. Henrique sorriu como quem perdoa uma fraqueza temporária. Disse que Paulo era irrelevante e que o verdadeiro perigo estava em quem manipulava funcionários pequenos para alcançar a empresa. Mencionou Isabela sem dizer o nome dela, chamando-a de peça plantada por interesses externos. Augusto respondeu que uma funcionária temporária não teria capacidade para fabricar registros de acesso. Henrique inclinou-se, a voz suave como lâmina polida, e afirmou que a capacidade dela não importava. Importava quem poderia estar atrás dela. Augusto percebeu então que o pai já investigava a jovem. Naquela tarde, Isabela voltou ao subsolo com a pasta de Dona Lourdes digitalizada e uma determinação ainda mais fria. Encontrou sua mesa revirada de maneira discreta, papéis fora de ordem, uma gaveta mal fechada, o computador reiniciado. Não havia sinal de arrombamento porque a empresa não precisava arrombar o que acreditava possuir. Ela reorganizou tudo sem demonstrar surpresa. No fundo da gaveta, porém, encontrou um bilhete anônimo com apenas uma frase. Pare de cavar antes que enterrem você. O papel cheirava a perfume caro. Marina apareceu minutos depois, elegante, tranquila, carregando uma pasta fina. Pediu que Isabela a acompanhasse até uma sala de reuniões pequena. Lá dentro, com a porta fechada, colocou sobre a mesa uma proposta de desligamento voluntário, valor generoso e recomendação profissional. Disse que era uma chance rara para alguém de sua posição sair sem manchas. Isabela leu cada linha com calma. Depois perguntou se a ameaça vinha antes ou depois da assinatura. Marina sorriu sem humor. Respondeu que ameaça era uma palavra usada por quem não entendia oportunidades. A conversa entre as duas tornou-se um duelo de cortes precisos. Marina disse que homens como Augusto podiam se distrair com coragem humilde, mas logo lembravam de seu lugar. Isabela respondeu que lugares mudavam quando construídos sobre fraude. Marina estreitou os olhos e finalmente deixou cair a máscara. Avisou que Henrique Prado não perdoava constrangimentos e que pessoas desapareciam do mercado sem que uma porta precisasse bater. Isabela guardou a proposta na pasta e agradeceu. Disse que documentos assinados por Marina costumavam revelar mais do que ela imaginava. Ao sair da sala, Isabela encontrou Augusto no corredor. Ele percebeu a pasta em sua mão e olhou para Marina, que vinha atrás com expressão controlada. O silêncio denunciou mais do que qualquer frase. Augusto perguntou o que estava acontecendo. Marina respondeu que cuidava de um problema administrativo. Isabela não disse nada, mas encarou Augusto por tempo suficiente para que ele se sentisse julgado. Ele odiou aquela sensação e, ao mesmo tempo, não conseguiu ignorá-la. Pela primeira vez, desconfiou não de Isabela, mas do esforço para removê-la. Mais tarde, Augusto acessou sozinho o sistema de credenciais que raramente consultava. Descobriu que sua senha administrativa havia validado pagamentos em horários nos quais estava em viagens, eventos ou reuniões públicas. Poderia ser delegação automática, como Caio sempre afirmara, mas uma das aprovações ocorrera durante o velório de sua avó. Ele lembrava daquele dia com nitidez dolorosa.
Não assinara nada, não delegara nada, mal conseguira falar. O sangue subiu ao rosto. Se sua credencial fora usada, alguém muito próximo tivera acesso, alguém protegido pelo próprio pai. Ele foi ao arquivo ao anoitecer, esperando encontrar Isabela. Ela estava sozinha, sentada no chão entre caixas, separando recibos por distrito. A luz fria tornava seu rosto mais pálido, mas seus olhos continuavam atentos. Augusto fechou a porta e, sem ironia, perguntou o que ela sabia sobre assinaturas feitas em nome dele. Isabela manteve a calma, embora por dentro reconhecesse a importância daquele momento. Disse que sabia o bastante para entender que negligência podia ser tão útil ao crime quanto intenção. Ele aceitou o golpe sem rebater. Augusto pediu provas. Isabela respondeu que provas entregues a homens indecisos viravam munição contra inocentes. Ele se aproximou, ferido no orgulho, e disse que ela não tinha direito de julgá-lo sem conhecê-lo. Isabela levantou-se devagar. Disse que ele a julgara diante de um salão inteiro sem saber seu nome, sua história ou sua capacidade. O silêncio que veio depois foi pesado. Augusto desviou os olhos primeiro. Essa pequena derrota, mais do que qualquer argumento, mostrou a Isabela que talvez a verdade estivesse começando a atravessar a armadura dele. Ela não revelou sua identidade, mas entregou uma única cópia de registro, a aprovação feita durante o velório. Augusto leu e sua expressão se fechou. Era impossível negar. Por alguns segundos, a arrogância que o sustentava pareceu rachar, deixando à mostra um homem menos seguro, quase jovem demais diante da possibilidade de traição familiar. Isabela sentiu compaixão, mas não permitiu que ela crescesse. Compaixão podia iluminar, mas também desarmar. E Henrique Prado não era um adversário que se enfrentasse com as mãos vazias. Naquela mesma noite, Henrique recebeu um relatório mais profundo sobre Isabela. Havia lacunas em sua origem, sim, mas também um detalhe perigoso. Anos antes, uma menina chamada Isabela fora registrada em uma escola privada, ligada a uma fundação da família Rocha Almeida, depois retirada dos registros públicos por ordem judicial. O investigador não podia confirmar que era a mesma pessoa, porém a idade coincidia. Henrique sentiu pela primeira vez uma irritação próxima do medo. Se aquela jovem fosse neta de Ernesto Rocha Almeida, o tabuleiro inteiro estava ameaçado. Ele chamou Marina e Caio para uma reunião reservada em sua residência. A mansão dos Prado ficava em um bairro silencioso, cercada por árvores antigas e muros altos. Henrique caminhava pelo escritório enquanto os dois ouviam. Disse que Isabela deveria ser isolada, desacreditada e ligada a Paulo Siqueira como cúmplice de vazamento. Caio perguntou se não seria arriscado envolver uma funcionária tão baixa. Henrique parou diante dele e respondeu que justamente os pequenos eram úteis para carregar culpas grandes. Marina, mais atenta, perguntou se havia algo especial sobre a moça. Henrique não respondeu de imediato. Aproximou-se da janela, olhando o jardim escuro. Disse apenas que certas famílias gostavam de mover peças sob nomes comuns e que ele não permitiria uma repetição dos erros do passado. Marina compreendeu que havia uma história antiga ali, talvez uma derrota que Henrique nunca confessara. Isso a deixou inquieta. Ela construíra sua carreira sobrevivendo ao lado de homens poderosos e sabia que quando eles começavam a temer fantasmas, tornavam-se mais perigosos do que quando celebravam vitórias. Isabela precisava cair logo. Enquanto isso, Isabela se reunia com Rafael e Paulo em um escritório emprestado por um antigo professor de direito. Paulo parecia exausto, mas trouxe um pendrive escondido dentro de um chaveiro quebrado. Ali havia mensagens originais, relatórios anteriores às alterações e uma gravação de Caio, ordenando que ele liberasse pagamentos sem conferência. O contador confessou que demorou a agir por medo de perder o emprego, depois por vergonha, depois porque já não sabia em quem confiar. Isabela não o absolveu com palavras fáceis. Disse que ainda havia tempo para escolher o lado certo. Rafael explicou que o material poderia proteger Paulo, mas a denúncia precisaria de conexão direta com Henrique e com as empresas fantasmas. Isabela então abriu a pasta de Dona Lourdes e mostrou os documentos dos moradores. A fraude financeira e o dano social começavam a se encaixar. Não era apenas desvio contábil, era um mecanismo completo de enriquecimento, controle político e descarte humano. Paulo chorou em silêncio ao ver os nomes dos trabalhadores vinculados a pagamentos falsos. Reconheceu vários deles. Disse que assinara planilhas sem imaginar o rosto por trás de cada linha.
Isabela decidiu visitar o canteiro abandonado novamente antes do amanhecer, quando os vigias trocavam turno. Rafael tentou impedir, mas ela insistiu. Precisava fotografar uma placa de licenciamento antiga citada nos documentos de Dona Lourdes. No terreno, o vento frio empurrava sacos plásticos contra barras de ferro expostas. Ela entrou por uma abertura no tapume, guiada pela lanterna do telefone. Encontrou a placa caída perto de uma pilha de entulho, com um número diferente daquele apresentado aos investidores. Ao se abaixar para fotografá-la, ouviu o Metal Ranger atrás de si. 2 homens surgiram junto à entrada, bloqueando a passagem. Não pareciam criminosos comuns. Usavam jaquetas discretas, botas limpas e expressões treinadas para intimidar sem escândalo. Um deles disse que propriedade privada não era lugar para curiosos. Isabela guardou o telefone no bolso, mantendo a voz firme. Respondeu que propriedade financiada com recursos públicos e promessas sociais deixava de ser invisível quando abandonava famílias. O homem riu baixo e avançou. Antes que tocasse nela, faróis iluminaram o terreno. Rafael surgira com Jonas e mais 2 moradores. A presença das testemunhas mudou o equilíbrio. Os homens hesitaram, avaliando o risco de confronto. Jonas segurava uma barra de madeira, não como agressor, mas como alguém cansado de recuar. Rafael ergueu o telefone e avisou que a transmissão estava sendo salva em nuvem. Era blefe parcial, mas funcionou. Os homens recuaram, prometendo que aquilo teria consequência. Isabela sentiu o corpo inteiro tremer apenas depois que eles desapareceram. Jonas perguntou se ela ainda achava que podia enfrentar aquela gente com papel. Ela respondeu que papel certo derrubava palácios errados. O episódio se espalhou pela comunidade antes do meio-dia. Pessoas que antes desconfiavam começaram a procurar Dona Lourdes levando contratos, fotos, áudios e lembranças. A dor coletiva, por muito tempo dispersa, transformou-se em arquivo vivo. Isabela passou horas ouvindo histórias, tomando notas, organizando evidências e segurando a emoção quando uma menina perguntou se o apartamento prometido ainda existiria. Ela respondeu que moradia digna não deveria depender de mentira. A menina não entendeu tudo, mas sorriu. Esse sorriso tornou a missão de Isabela mais pesada e mais necessária. No fim daquele dia, Augusto foi sozinho até Vila Esperança. Não avisou Henrique, não levou Marina, não chamou assessores. Desceu do carro caro como um intruso em território que seu sobrenome ferira. Moradores o reconheceram pelos vídeos da empresa e o cercaram com olhares duros. Jonas cuspiu no chão perto de sua sombra. Dona Lourdes perguntou se ele vinha posar para outra foto. Augusto, que sempre encontrara deferência em qualquer ambiente, sentiu a vergonha subir como febre. Procurou Isabela e a encontrou ao lado de uma mesa cheia de documentos. Ela não pareceu surpresa. Disse apenas que aquele era o lugar real por trás dos discursos dele. Augusto olhou ao redor, vendo pela primeira vez o que seus relatórios tinham escondido. Crianças brincavam junto a esgoto aberto. Trabalhadores mostravam mãos calejadas por serviços nunca quitados. Mulheres carregavam pastas com notificações injustas. A distância entre a festa e aquele bairro tornou-se insuportável. Ele tentou dizer que não sabia. Isabela respondeu que não saber era privilégio, não defesa. A frase o atingiu sem levantar a voz. Dona Lourdes contou a ele a história inteira, sem lágrimas, porque já gastara lágrimas demais. Jonas mostrou o recibo falso. Paulo, que chegara com Rafael, apresentou cópias das planilhas. Augusto ouviu tudo com o rosto cada vez mais fechado. Isabela observava cada reação, procurando sinais de cálculo ou arrependimento verdadeiro. Ele parecia dividido entre raiva, humilhação e uma dor que não sabia usar. Quando viu sua própria credencial em pagamentos falsos, não protestou. Apenas perguntou quem mais tinha acesso. Paulo respondeu com voz baixa. Caio, Henrique e a Secretaria Executiva de Confiança. O nome do pai caiu entre eles como uma pedra em água parada. Augusto ficou pálido. Por anos, Henrique fora medida de força, disciplina e sucesso. Pensar nele como criminoso exigia destruir a arquitetura interna de uma vida inteira. Isabela percebeu esse colapso silencioso e, pela primeira vez, sentiu pena dele sem desprezar a própria dor. Augusto fora cruel porque podia, mas também fora moldado por uma casa onde poder substituía a verdade. Isso explicava. Não absolvia. Ela precisava lembrar a si mesma dessa diferença. Antes de ir embora, Augusto pediu uma cópia dos documentos. Isabela recusou. Disse que ele ainda precisava provar de que lado estava. Ele aceitou, embora o orgulho queimasse.
então fez algo que ninguém esperava. Diante de Dona Lourdes, Jonas, Paulo e dos moradores reunidos, pediu desculpas por ter falado em nome de um projeto que não conhecia. Não prometeu solução imediata, talvez porque finalmente entendesse que promessas tinham sido usadas como armas ali. Isabela percebeu que aquele pedido não apagava nada, mas abria uma rachadura no muro dos Prado. Henrique soube da visita antes do jantar. O motorista de vigilância enviara fotos de Augusto conversando com moradores e de Isabela ao centro do grupo. A imagem confirmou seu pior cenário. Seu filho estava sendo arrancado de sua influência pela mesma mulher que talvez carregasse o sangue dos Rocha Almeida. Henrique não gritou. Homens de sua espécie raramente desperdiçavam fúria em barulho. Apenas quebrou a ponta da caneta entre os dedos e ordenou que a próxima etapa começasse. Se Isabela queria rosto público, receberia escândalo público. Na madrugada, sites de notícias econômicas começaram a publicar vazamentos anônimos. Uma funcionária temporária da Prado Velum era acusada de seduzir um contador afastado para roubar documentos internos e manipular uma disputa de investidores. Não mencionavam seu nome completo, mas mostravam uma foto borrada de Isabela saindo do prédio. Marina acompanhava as publicações de seu apartamento, satisfeita com a elegância do golpe. Augusto leu as manchetes no celular e sentiu náusea. Pela primeira vez, reconheceu o método do pai não como estratégia empresarial, mas como destruição calculada. Isabela acordou com dezenas de mensagens de Rafael. Leu as notícias em silêncio, sentada à beira da cama, enquanto a luz cinza da manhã entrava pela janela. O ataque era previsível, mas não por isso menos violento. Tentavam reduzi-la novamente ao que Augusto dissera no salão, uma garota sem nome, sem origem, sem credibilidade. Ela levantou-se, lavou o rosto e olhou para a fotografia do avô. O momento de permanecer invisível estava se aproximando do fim. Ainda não revelaria tudo, mas Henrique acabara de acelerar o próprio desastre. Na mesa abriu o caderno azul e escreveu a sequência seguinte: proteger testemunhas, blindar Paulo, expor a fraude social, preparar entrada no conselho. Ao lado do nome de Augusto, apagou a interrogação antiga e colocou outra palavra: teste. Ele teria de escolher entre o sangue e a verdade, e essa escolha não poderia ser feita por ela. Isabela fechou o caderno quando o telefone tocou. Era Rafael, informando que Henrique solicitara uma reunião extraordinária de diretoria para discutir a crise. Isabela sorriu sem alegria. Finalmente, eles queriam palco. A reunião extraordinária da diretoria foi marcada para as 9 da manhã, no 22º andar, onde a cidade parecia distante o bastante para que seus ruídos não alcançassem a consciência dos poderosos. Isabela chegou ao prédio antes dos executivos, usando outra vez roupa simples, bolsa discreta e o crachá provisório que a identificava como funcionária temporária do arquivo. O saguão estava tomado por murmúrios sobre as notícias vazadas, e alguns olhares a seguiram com curiosidade suja, como se a acusação publicada já fosse prova bastante para condená-la. Rafael esperava por ela perto dos elevadores de serviço, usando terno cinza e uma expressão que misturava cautela com firmeza. Ele informou que Paulo fora levado para um local seguro durante a madrugada e que Dona Lourdes aceitara gravar depoimento formal apenas se as famílias recebessem proteção jurídica imediata. Isabela sentiu. Não havia espaço para hesitação. Henrique tentara isolá-la pela vergonha pública, mas fizera exatamente o contrário. Ao transformar uma funcionária invisível em ameaça noticiável, dera a ela a justificativa perfeita para entrar pela porta principal. No corredor do andar executivo, Marina Falcão surgiu como se tivesse sido esculpida para ambientes de crise elegante. Seu cabelo estava preso, seu vestido era impecável, e seu sorriso parecia polido com veneno. Ela parou diante de Isabela e perguntou se a moça ainda insistia em frequentar lugares onde sua presença causava desconforto. Isabela respondeu que desconforto era saudável em salas que haviam se acostumado demais com mentiras. Marina inclinou a cabeça, procurando alguma rachadura emocional, mas encontrou apenas uma calma que a fez sentir frio. Augusto saiu de uma sala lateral naquele instante. Seus olhos passaram por Marina e se fixaram em Isabela. Havia nele uma noite inteira sem dormir, barba mal refeita e orgulho ferido, mas também uma decisão ainda incompleta. Ele lera as manchetes, reconhecera a mão de Henrique no ataque, e mesmo assim continuava preso ao medo de acusar o próprio pai sem prova final.
Isabela percebeu a luta antes que ele dissesse qualquer coisa. Não lhe ofereceu consolo. Algumas escolhas só valiam quando feitas sem testemunha conduzindo. A sala do conselho tinha uma mesa longa, paredes de vidro e uma vista que transformava a miséria da cidade em desenho distante. Henrique já estava sentado à cabeceira, cercado por diretores, advogados internos e acionistas convidados. Quando Isabela entrou, muitos franziram o rosto, irritados por ver uma funcionária temporária em uma reunião daquela importância. Henrique levantou os olhos com fingida surpresa e disse que talvez houvesse erro de agenda. Isabela caminhou até a cadeira vazia no lado oposto da mesa e permaneceu em pé. Antes que o segurança se aproximasse, Rafael entrou atrás dela e colocou sobre a mesa uma pasta lacrada. Sua voz soou tranquila ao informar que estava ali representando a holding Rocha Almeida, investidora estratégica com direito contratual de observação e intervenção em casos de risco reputacional, fraude material ou violação de governança. O silêncio caiu pesado. Henrique não se moveu, mas seus dedos apertaram a caneta. Augusto olhou de Rafael para Isabela, e uma suspeita impossível começou a ganhar forma diante de seus olhos. Rafael continuou. Informou que a representante autorizada da Rocha Almeida naquela reunião era Isabela Rocha Almeida, herdeira majoritária do grupo e presidente designada do Conselho Fiduciário. Por um segundo, o mundo pareceu perder som. Marina empalideceu sob a maquiagem perfeita. Caio deixou cair a tampa da caneta. Augusto ficou imóvel, como se cada palavra reconstruísse violentamente a mulher que ele julgara conhecer. A garçonete humilhada, a funcionária do arquivo, a moça pobre que ele mandara prender seu lugar, era dona do nome capaz de decidir o destino da Prado Velum. Isabela não sorriu. Essa ausência de triunfo foi mais devastadora do que qualquer gesto arrogante. Ela colocou o próprio documento de identificação sobre a mesa, seguido de procurações, registros societários e autorização formal de intervenção. Disse que permanecer anônima para avaliar riscos internos sem interferência de relações públicas. Disse também que as acusações publicadas contra ela, contra Paulo Siqueira e contra moradores de Vila Esperança, seriam tratadas como tentativa de obstrução. Sua voz não subiu uma única vez, mas cada frase parecia deslocar móveis invisíveis na sala. Henrique foi o primeiro a recuperar a compostura. Parabenizou Isabela por uma entrada dramática e lamentou que uma família respeitável recorresse a disfarces para invadir operações privadas. A palavra disfarce atravessou Augusto como lembrança amarga do uniforme preto e da bandeja de taças. Isabela respondeu que transparência não era exigível apenas dos fracos, e que uma empresa incapaz de sobreviver ao olhar de uma funcionária comum talvez não merecesse o dinheiro de investidores responsáveis. Alguns acionistas trocaram olhares. O poder começava a mudar de cadeira. Caio tentou interromper, alegando que os documentos do projeto estavam sob revisão interna e que qualquer divulgação precipitada prejudicaria milhares de empregos. Isabela abriu uma segunda pasta e apresentou uma linha do tempo com pagamentos a empresas fantasmas, assinaturas digitais incompatíveis, notas fiscais duplicadas e depoimentos preliminares de trabalhadores lesados. Não revelou tudo, escolheu apenas o suficiente para impedir que chamassem aquilo de boato. Henrique percebeu a precisão estratégica e sentiu uma raiva antiga despertar. Ernesto Rocha Almeida parecia falar pela neta, mesmo morto. Augusto pediu para ver os registros ligados à sua credencial. A voz dele saiu áspera. Isabela entregou uma cópia parcial sem olhar para Henrique, embora soubesse que aquele gesto era uma lâmina entre pai e filho. Augusto leu o horário do velório da avó, depois outros acessos feitos durante viagens. Sua mandíbula endureceu. Henrique disse que sistemas automatizados podiam gerar confusões e que um líder maduro não deveria se deixar manipular por coincidências emocionais. A frase, desta vez, não encontrou o filho obediente de sempre. Marina tentou salvar o clima, sugerindo que a verdadeira questão era a conduta antiética de Isabela ao infiltrar-se entre empregados comuns. Isabela voltou-se para ela com serenidade. Perguntou se a proposta de desligamento assinada por Marina, oferecida horas antes das notícias difamatórias, também fazia parte de um procedimento ético. Rafael projetou no monitor a cópia digitalizada do documento. Marina manteve o sorriso por pura disciplina, mas seus olhos traíram o cálculo desesperado.
Pela primeira vez, a mulher que dominava narrativas percebeu que também podia ser narrada. A reunião terminou sem conclusão formal, porque Isabela exigiu suspensão imediata dos pagamentos do Horizonte Novo, preservação de servidores e afastamento provisório de Caio de qualquer acesso financeiro. Henrique se opôs, mas 2 acionistas independentes apoiaram a medida diante do risco jurídico. Augusto, pressionado pelo olhar do pai e pela própria vergonha, votou a favor da preservação dos registros. O gesto pareceu pequeno, mas mudou o eixo da sala. Henrique olhou para o filho como se tivesse descoberto uma traição íntima. Augusto não desviou os olhos. Quando todos saíram, Isabela permaneceu junto à janela, observando São Paulo se estender em concreto, pressa e desigualdade. Augusto aproximou-se devagar, sem a autoridade arrogante dos dias anteriores. Disse o nome completo dela como se pedisse confirmação de uma realidade impossível. Isabela respondeu que nomes só importavam para quem não escutava antes deles. Ele absorveu a censura sem defesa. Pediu desculpas pela noite da festa, pela frase sobre humildade, pela maneira como a tratara. Não buscou desculpa na ignorância. Essa ausência de justificativa impediu Isabela de desprezá-lo totalmente. Ela disse que desculpas eram começo, não reparação. Augusto assentiu. Havia nele uma dor real, mas Isabela não permitiria que a dor dele ocupasse o centro de uma história com vítimas mais antigas. Ele perguntou se ela acreditava que Henrique era capaz de ordenar tudo aquilo. Isabela respondeu que crença não bastava, prova sim. Então contou parte do que vira em Vila Esperança, sem suavizar. Falou de Jonas, de Dona Lourdes, de famílias usadas como cenário. Augusto ouviu como quem paga, finalmente, a dívida de ter ignorado. Do outro lado da cidade, Henrique acionava sua rede com a frieza de um homem que preferia incendiar a própria casa a perder a escritura. Telefonou para jornalistas aliados, advogados agressivos e um senador que devia favores antigos. A narrativa seria simples. A Rocha Almeida tentava tomar controle da Prado Velum por meio de espionagem corporativa, usando uma herdeira jovem e ambiciosa para fabricar crise social. Isabela seria retratada como manipuladora, Paulo como cúmplice ressentido e os moradores de Vila Esperança como massa conduzida por interesses políticos. As manchetes mudaram antes do anoitecer. O rosto de Isabela apareceu em portais econômicos, desta vez sem borrão, acompanhado de palavras como disputa bilionária, infiltração e golpe de controle. Comentadores que jamais pisaram em Vila Esperança discutiam sua aparência, sua idade, sua frieza diante das câmeras da empresa. Alguns a chamavam de gênio estratégico, outros de oportunista sem escrúpulos. Isabela assistiu a tudo em silêncio no escritório de Rafael. A exposição queimava, não por vaidade ferida, mas porque transformava justiça em espetáculo para quem preferia escolher torcida à verdade. Rafael perguntou se ela queria convocar entrevista pública revelando todos os documentos. Isabela negou. Henrique esperava isso. Um despejo completo de provas antes da cadeia de custódia estaria formado permitiria ataques técnicos e acusações de manipulação. Ela preferia montar um caminho que ele fosse obrigado a seguir. Primeiro, proteger testemunhas. Depois, forçar auditoria externa com servidores preservados. Em seguida, levar o caso ao Conselho Ampliado e às autoridades competentes. A verdade precisava chegar inteira, limpa e impossível de ser enterrada por manchetes pagas. Naquela noite, Augusto foi à mansão do pai. Encontrou Henrique no escritório, diante de uma lareira apagada, segurando um copo de uísque que parecia mais adereço do que bebida. O encontro começou em silêncio. Augusto perguntou se suas credenciais haviam sido usadas sem autorização. Henrique respondeu que a empresa era uma extensão da família e que tecnicalidades não podiam ser confundidas com traição. Augusto sentiu algo quebrar. Disse que trabalhadores foram roubados, famílias enganadas, um contador quase destruído. Henrique o chamou de sentimental, e a palavra soou como sentença de infância. O pai explicou que tudo o que construíra exigira sacrifícios invisíveis. Disse que pobres sempre reclamariam, investidores sempre fingiriam moralidade, e filhos deveriam proteger o legado antes de julgar os métodos. Augusto perguntou se legado era um nome que ele dava a roubo. Henrique virou-se devagar. Pela primeira vez, seu rosto perdeu a máscara de serenidade. Afirmou que Augusto só ocupava aquele cargo porque aprendera a obedecer, não por mérito próprio. A humilhação foi precisa. Durante anos, Augusto temera exatamente isso,
que sua grandeza fosse apenas permissão paterna. Ele saiu sem bater a porta, levando no peito uma mistura de fúria e libertação dolorosa. No carro, não conseguiu dirigir por alguns minutos. Pensou em Isabela ajoelhada recolhendo cacos no salão, enquanto ele a esmagava para provar domínio diante dos outros. Pensou em Jonas, segurando um recibo falso, em Dona Lourdes perguntando se ele vinha posar para outra foto. A vergonha deixou de ser desconforto e virou direção. Augusto ligou para sua assistente pessoal e pediu cópia de todas as delegações de senha feitas nos últimos 5 anos. Marina percebeu a mudança antes de Henrique admitir. Seus contatos no andar executivo informaram que Augusto requisitara documentos sem passar por Caio. Ela procurou Henrique na manhã seguinte e sugeriu afastar o filho temporariamente, alegando instabilidade emocional. Henrique recusou no primeiro momento, mais por orgulho do que por estratégia. Admitir que Augusto era risco significava confessar falha na própria sucessão. Marina insistiu que Isabela estava usando culpa para atraí-lo. Henrique respondeu que culpa era a doença de quem nunca aprendera a governar. Ainda assim, ordenou vigilância sobre o filho. Isabela passou os 2 dias seguintes dormindo pouco e ouvindo muito. Encontrou-se novamente com Dona Lourdes, garantiu advogados para as famílias e criou, por meio da Rocha Almeida, um fundo emergencial auditado para alimentação, transporte e aluguel provisório, sem exigir silêncio de ninguém. Essa decisão teve custo político. Críticos disseram que ela comprava testemunhas. Henrique apostara nessa acusação. Isabela, porém, fez tudo público, com regras claras e administração independente. Não compraria vozes. Daria condições para que pessoas esmagadas pudessem falar sem medo da fome no dia seguinte. Paulo gravou depoimento detalhado, amparado por Rafael. Mostrou mensagens de Caio, planilhas originais e a sequência de alterações feitas após pedidos de Henrique. Ainda faltava o elo final, uma ordem direta, inequívoca, capaz de impedir que Henrique sacrificasse subordinados e se apresentasse como presidente enganado. Isabela sabia que esse elo talvez estivesse onde nenhum servidor preservado alcançava. Em agendas pessoais, gravações privadas ou arquivos antigos guardados por alguém próximo demais do centro. O problema era que quanto mais perto do centro, maior o risco de traição. A peça inesperada veio de Augusto. Ele procurou Isabela no fim da tarde, não na empresa, mas no escritório de Rafael, onde a segurança era mais controlada. Trazia uma pasta com registros de delegações de senha e autorizações assinadas por ele sem leitura completa, muitas preparadas pela secretaria de Henrique. Admitiu, com dificuldade, que sua negligência dera cobertura ao esquema. Disse que estava disposto a assumir isso publicamente, desde que as provas ajudassem a proteger os inocentes. Isabela leu os documentos sem demonstrar surpresa, mas por dentro sentiu a importância daquela entrega. Ela perguntou se ele entendia o custo. Augusto respondeu que talvez estivesse começando a entender custo pela primeira vez. A frase não apagou sua arrogância passada, mas revelou um homem enfrentando a própria ruína. Rafael observou os dois com cautela. Isabela fechou a pasta e disse que o depoimento dele precisaria ser preciso, sem dramatização, sem tentativa de parecer herói. Augusto aceitou. Depois, olhando diretamente para ela, afirmou que não queria ser perdoado por conveniência. Queria apenas não continuar sendo o homem que ela conhecera naquela noite. Essas palavras ficaram com Isabela mais do que ela gostaria. Ela aprendera a desconfiar de arrependimentos rápidos, especialmente quando vinham de homens acostumados a receber absolvição como serviço doméstico. Ainda assim, Augusto vinha perdendo coisas reais: a aprovação do pai, o conforto da ignorância, a imagem pública de herdeiro impecável. A transformação dele não era bela. Era feia, tardia, cheia de vergonha. Talvez por isso parecesse verdadeira. Isabela decidiu aceitar sua colaboração, mas não sua proximidade emocional. O caso precisava de clareza, não de sentimentos em guerra. Henrique, sentindo o cerco, preparou o golpe mais ousado. Convocou uma assembleia ampliada com investidores, imprensa selecionada e representantes do conselho, alegando que provaria a tentativa hostil de tomada de controle pela Rocha Almeida. A reunião seria transmitida a acionistas remotos e acompanhada por autoridades regulatórias convidadas por seus próprios advogados. Ele acreditava que o palco controlado o favoreceria. Marina montou dossiês contra Isabela, misturando verdades irrelevantes,
omissões calculadas e imagens de sua infiltração. Caio ensaiou uma versão em que agira sempre sob ordens genéricas, nunca criminosas. Isabela recebeu a convocação com um silêncio que inquietou até Rafael. Depois espalhou todos os documentos sobre a mesa e reorganizou a estratégia. Henrique queria acusá-la de manipulação. Então ela apresentaria cadeia de custódia externa. Queria pintar moradores como massa comprada. Então Dona Lourdes falaria antes do fundo emergencial, com provas datadas de anos anteriores. Queria usar Augusto como símbolo da família unida, então o próprio Augusto teria de escolher diante de todos. A armadilha não seria escondida. Seria uma estrada reta que a arrogância de Henrique se recusaria a abandonar. Na véspera da assembleia, Isabela voltou sozinha ao salão onde tudo começara. O espaço estava vazio, sem música, sem convidados, sem risos discretos diante de sua humilhação. O lustre ainda brilhava, mas agora parecia menos uma coroa e mais uma testemunha. Ela parou no ponto exato onde as taças haviam quebrado e se permitiu sentir a dor daquela noite. Não por fraqueza, mas por respeito à mulher que suportara o insulto sem perder a missão. A herdeira e a garçonete não eram máscaras separadas, eram a mesma pessoa inteira. Augusto a encontrou ali, vindo de uma entrada lateral. Não pediu para ficar, apenas permaneceu a alguns passos. Disse que aquela noite o perseguia. Isabela respondeu que deveria perseguir mesmo. Ele aceitou a dureza com um aceno. Depois contou que entregara a Rafael uma cópia de áudio gravado sem querer em uma reunião antiga, quando Henrique discutia atrasos calculados e pagamentos triangulados. Talvez fosse o elo final. Isabela sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz baixa. Perguntou por que só agora. Augusto disse que antes chamava aquilo de negócios. O silêncio entre eles não era romântico, ainda não. Era cheio de ruínas, culpa, reconhecimento e uma possibilidade frágil de respeito. Isabela pegou a cópia criptografada que ele trazia e guardou na bolsa. Disse que no dia seguinte ninguém venceria sozinho. Venceriam as provas, as vítimas e a verdade, se todos suportassem o peso dela. Augusto olhou para o lustre, depois para os cacos imaginários no chão. Pela primeira vez, pareceu menor do que seu sobrenome. Pela primeira vez, talvez isso fosse uma esperança. Na manhã da assembleia, Henrique chegou sorrindo para as câmeras. Marina caminhou ao seu lado como guardiã da versão oficial, e Caio carregou pastas que pretendiam transformar culpa em burocracia. Isabela apareceu sem uniforme, usando um terno claro, simples e impecável, com Rafael à direita e Dona Lourdes à esquerda. Atrás deles vinham Paulo, Jonas e outros moradores que aceitaram dar rosto à verdade. Augusto entrou por último, sozinho, sem sentar ao lado do pai. A sala percebeu. Henrique também. A guerra finalmente tinha público, provas e sangue dividido. A sala da assembleia parecia preparada para um julgamento sem toga. Câmeras discretas apontavam para a mesa central. Acionistas ocupavam fileiras rígidas. Advogados murmuravam junto às paredes e jornalistas. Selecionados aguardavam a narrativa que Henrique lhes prometera entregar. Isabela entrou sem pressa, consciente de cada olhar lançado ao seu terno claro, ao rosto sereno de Dona Lourdes e às mãos trêmulas de Paulo. Henrique sorriu como anfitrião de uma vitória já comprada. Mas seu sorriso endureceu quando Augusto escolheu uma cadeira longe da família Prado. Henrique abriu a sessão com voz impecável, falando de estabilidade, responsabilidade e ataques oportunistas contra empresas nacionais. Mostrou gráficos sobre empregos, investimentos e obras sociais, como se números coloridos pudessem cobrir o barro de Vila Esperança. Acusou a Rocha Almeida de usar uma herdeira inexperiente para criar pânico e tomar controle da Prado Velum por preço reduzido. Alguns acionistas assentiram com cautela. Isabela permaneceu imóvel. Ela sabia que a primeira mentira precisava ser dita inteira para que a verdade, quando chegasse, encontrasse contraste suficiente. Quando recebeu a palavra, Isabela não começou falando de si. Chamou Dona Lourdes. A velha caminhou até o microfone com vestido simples, sapatos gastos e a dignidade de quem nada possuía para vender. Contou como sua comunidade assinara contratos, como as famílias deixaram casas antigas em troca de promessas registradas, como os auxílios desapareceram enquanto as propagandas cresciam. Henrique tentou interromper, alegando desvio emocional. Isabela pediu que exibissem as notificações datadas, os recibos falsos e as cartas ignoradas por anos. A sala silenciou de modo diferente. Jonas falou depois,
segurando o recibo que dizia ter recebido dinheiro nunca visto. Sua voz falhou apenas quando mencionou a filha fora da escola, mas ele continuou, porque a vergonha já não lhe pertencia. Paulo apresentou as planilhas originais, comparando valores antes e depois das alterações. Rafael explicou a cadeia de custódia, mostrando que cópias haviam sido registradas antes do fundo emergencial criado por Isabela. A acusação de compra de testemunhas começou a perder força. Marina percebeu primeiro. A versão oficial rachava diante de rostos reais. Caio tentou assumir o controle técnico. Levantou-se com pastas coloridas, falando em inconsistências de sistema, delegações rotineiras e falhas de comunicação entre departamentos. Por alguns minutos, sua linguagem sofisticada confundiu parte da sala. Então, Isabela pediu que ele lesse em voz alta o horário de uma aprovação feita pela credencial de Augusto no dia do velório da avó. Caio hesitou. Augusto levantou-se antes que Henrique pudesse impedi-lo e declarou que naquele horário estava com a família no cemitério, sem acesso a qualquer terminal corporativo. A declaração atravessou a assembleia como vidro quebrado. Henrique olhou para o filho com uma frieza que já não conseguia esconder. Disse que Augusto estava emocionalmente abalado e talvez não compreendesse as implicações jurídicas daquela fala. Augusto respondeu que compreendera tarde demais, mas agora compreendia. Admitiu sua negligência, sua vaidade e o modo como assinara documentos preparados por outros sem verificar. Não tentou parecer inocente completo. Disse que sua cegueira permitira que crimes usassem seu nome. Essa confissão, humilde e pública, fez Isabela fechar os olhos por um breve segundo. Henrique percebeu que precisava destruir o filho antes que o filho destruísse a narrativa. Chamou Augusto de fraco, manipulado por culpa e por uma mulher que usara a pobreza fingida como armadilha. A palavra pobreza saiu de sua boca com desprezo semelhante ao de Augusto naquela primeira noite. Mas agora soou velha, suja, indefensável. Isabela deu um passo à frente. Disse que disfarce era entrar em comunidades, prometendo casa para roubar indenização. Disse que a armadilha era usar o nome de trabalhadores em pagamentos fantasmas. A sala ouviu. Rafael então exibiu a gravação entregue por Augusto. A voz de Henrique surgiu nos alto-falantes, calma e reconhecível, discutindo atrasos calculados, triangulação de pagamentos e a necessidade de manter famílias dependentes para evitar processos coletivos. O áudio não era longo, mas continha frases que nenhum advogado conseguiria transformar em mal-entendido. Henrique permaneceu sentado, porém seu rosto perdeu cor. Marina olhou para Caio, Caio olhou para a porta, e todos os cúmplices entenderam que a queda, antes abstrata, acabara de encontrar chão. Ainda assim, Henrique tentou lutar. Levantou-se, acusando montagem, espionagem e conspiração. Disse que Ernesto Rocha Almeida sempre invejara a influência dos Prado e que Isabela viera terminar uma guerra antiga, usando pobres como escudo moral. Pela primeira vez, sua voz quebrou. A menção ao avô fez Isabela sentir uma dor funda, mas ela não revidou com raiva. Apenas apresentou registros periciais preliminares, depoimentos cruzados e autorizações assinadas por Henrique, em datas confirmadas por agenda própria. A arrogância dele, tão útil para comandar, o impedira de imaginar derrota. Marina compreendeu que Henrique a sacrificaria sem hesitar. Durante anos, aceitara migalhas caras em troca de lealdade, acreditando que proximidade com poder era forma de proteção. Agora via nos olhos dele a sentença reservada a subordinados. Quando Rafael chamou sua empresa fantasma pelo nome, ela interrompeu o advogado de Henrique e pediu para falar. Henrique ordenou que se calasse. Marina sorriu, cansada, e disse que passara tempo demais obedecendo homens que sempre chamavam crime de estratégia. Entregou senhas, mensagens e o nome do operador externo que movimentava contas. A sala explodiu em murmúrios. Caio tentou negar, mas Marina mostrou no próprio telefone uma mensagem dele pedindo destruição de arquivos do projeto. O contador, encurralado, começou a falar também, primeiro para salvar a pele, depois porque a mentira coletiva já não oferecia abrigo. Henrique assistiu à debandada com uma expressão quase incrédula. Construíra uma rede baseada em medo, interesse e vaidade, e agora descobria que nenhum desses materiais resistia ao fogo da autopreservação. Isabela não celebrou. A podridão exposta tinha vítimas demais para permitir triunfo leve. As autoridades presentes
Convidadas por Henrique para legitimar sua acusação contra Isabela, solicitaram suspensão da Assembleia e preservação imediata de todos os equipamentos. Advogados independentes assumiram a custódia dos servidores. O Conselho votou afastamento cautelar de Henrique, Caio e todos os diretores ligados ao projeto. A Prado Velum, que amanhecera como fortaleza de sobrenome, chegava ao meio-dia como empresa sob intervenção ética. Henrique foi escoltado sem algemas, mas com a humilhação mais insuportável para homens como ele, a perda pública da intocabilidade. Ao passar por Augusto, Henrique parou. Por um instante, pai e filho se encararam sem os filtros de herança, medo ou obediência. Henrique disse que ele acabara com a família. Augusto, pálido, respondeu que talvez a família tivesse acabado quando começara a tratar pessoas como materiais descartáveis. A frase não feriu Henrique tanto quanto deveria, porque ele ainda não aceitava culpa, apenas derrota. Isabela observou a cena com tristeza inesperada. Justiça não restaurava infâncias perdidas, não devolvia anos de manipulação, mas podia impedir que a mentira continuasse governando. Depois da assembleia, Isabela saiu para a área externa do prédio. O ar da tarde parecia áspero, cheio de buzinas distantes e sirenes que talvez fossem coincidência, talvez consequência. Dona Lourdes aproximou-se e apertou sua mão com força. Não agradeceu como quem se ajoelha, agradeceu como quem reconhece a aliança. Disse que agora começava a parte difícil, porque derrubar o homem rico era uma coisa. Construir casa para pobre era outra. Isabela sorriu pela primeira vez no dia. Respondeu que a velha acabara de aceitar trabalho demais como fiscal da reconstrução. Nas semanas seguintes, a investigação avançou com lentidão dura, mas sem recuar. Henrique tentou recorrer, acusou inimigos, buscou favores políticos, mas a combinação de documentos, áudio, depoimentos e rastros financeiros era forte demais. Caio negociou colaboração, Marina entregou contratos paralelos e Paulo foi formalmente inocentado, embora carregasse a culpa de não ter falado antes. Isabela insistiu para que a reparação não fosse apenas jurídica. Cada família de Vila Esperança recebeu assistência independente, aluguel regularizado e participação no novo planejamento habitacional, agora fiscalizado por moradores e auditores externos. A Prado Velum não foi vendida em pedaços, como muitos esperavam. Isabela recusou o caminho mais lucrativo porque ele puniria empregados que nada sabiam. Em vez disso, liderou uma reestruturação severa. Conselhos foram substituídos, contratos revisados, fornecedores investigados e bônus executivos suspensos até que as indenizações fossem pagas. O projeto Horizonte Novo perdeu o nome publicitário e passou a se chamar Vila Esperança Reconstruída, não por marketing, mas por decisão dos moradores. Pela primeira vez, a empresa teve de pedir licença a quem antes tratava como obstáculo. Augusto renunciou ao cargo executivo no mesmo dia em que prestou um novo depoimento formal. Poderia ter usado influência para permanecer em uma função confortável, mas escolheu começar no setor de compliance social, sem equipe própria, sem carro corporativo e sob supervisão de uma diretora indicada pela Rocha Almeida. Muitos riram dele. Alguns disseram que era teatro. Ele aceitou o ceticismo como parte da dívida. Passou a visitar obras, ouvir reclamações e assinar apenas o que lia. A humildade, antes arma contra Isabela, tornou-se disciplina diária. Isabela não facilitou seu caminho. Em reuniões, corrigia seus relatórios com rigor, exigia prazos, rejeitava desculpas e lembrava que arrependimento não substituía competência. Augusto, que no passado teria reagido com orgulho ferido, aprendeu a ouvir. Às vezes, quando ficavam sozinhos diante de pilhas de documentos, um silêncio diferente surgia entre eles, menos pesado que culpa, mais cauteloso que desejo. Ele a admirava sem tentar possuí-la. Ela reconhecia sua mudança sem se obrigar a curar todas as feridas que ele ajudara a abrir. Meses depois, a primeira ala de apartamentos foi entregue em Vila Esperança. Não houve tapete vermelho, apenas uma cerimônia pequena, com crianças correndo pelos corredores ainda cheirando a tinta fresca e moradores, tocando paredes como quem confirma que promessas podiam ganhar concreto. Dona Lourdes recebeu as chaves de sua unidade e exigiu que Jonas fosse o primeiro a entrar, porque ele ajudara a reconstruir parte do prédio com salário justo e contrato regular. Isabela observou de longe, sentindo que a fortuna herdada finalmente obedecia ao propósito do avô. Augusto apareceu no fim da cerimônia, sem discurso preparado.
trazia uma caixa de documentos de prestação de contas para o comitê dos moradores. Jonas ainda o olhava com desconfiança, mas aceitou conferir os papéis. Dona Lourdes disse que confiança era estrada de terra, abria devagar e fechava rápido quando chovia mentira. Augusto agradeceu a lição sem tentar parecer ofendido. Isabela ouviu a frase e guardou-a. A velha tinha o dom de resumir governança melhor que muitos conselheiros pagos para complicar o óbvio. Ao cair da tarde, Isabela subiu ao terraço do novo prédio. De lá, via as luzes de São Paulo começarem a acender, cada janela como uma história separada. Augusto a encontrou junto ao parapeito, mantendo distância respeitosa. Disse que recebera proposta para voltar a um cargo maior depois da estabilização da empresa, mas pretendia recusar. Queria merecer qualquer responsabilidade antes de aceitá-la. Isabela olhou para ele por tempo longo. Disse que merecimento não nascia da punição eterna, mas da coerência repetida quando ninguém aplaudia. Ele perguntou se um dia ela conseguiria lembrá-lo sem a imagem da primeira humilhação. Isabela não respondeu depressa. O vento mexia uma mecha solta de seu cabelo, e abaixo deles crianças riam no pátio. Disse que algumas lembranças não desapareciam, mas podiam deixar de comandar o futuro. Augusto aceitou isso como quem recebe mais do que merece e menos do que deseja. Não tentou tocar sua mão. Apenas ficou ao lado dela, olhando a cidade que ambos precisavam aprender a servir de modos diferentes. Isabela pensou no caminho percorrido desde o salão iluminado até aquele terraço simples. Fora chamada de sem nome por homens que usavam sobrenomes como muralhas, e agora via que nenhum nome importava sem coragem para sustentá-lo. Sua herança não era apenas bilhões, conselhos ou ações capazes de derrubar impérios. Era a obrigação de enxergar quem o brilho dos lustres tentava apagar. Ela não vencera porque era rica. Vencera porque se recusara a permitir que riqueza continuasse sendo desculpa para a crueldade. Na semana em que Henrique foi formalmente acusado, Isabela visitou o túmulo do avô, levou uma flor branca e ficou em silêncio por muito tempo. Contou a ele, como se pudesse ouvir, que a empresa sobrevivera, que as famílias tinham chaves, que Augusto começava a entender o peso de reparar, e que ela já não temia aparecer inteira diante do mundo. Ao sair, sentiu menos a ausência e mais a continuidade. Algumas promessas não terminavam quando cumpridas, transformavam-se em modo de viver. Anos depois, quando a história da Prado Velum era estudada como caso de recuperação ética, poucos mencionavam a bandeja de taças quebradas que iniciara tudo. Isabela, porém, nunca esqueceu. Guardava no escritório um pequeno fragmento de cristal encontrado naquele salão vazio, não como lembrança de humilhação, mas como prova íntima de que até objetos quebrados podiam refletir luz. Em reuniões difíceis, ao enfrentar novos homens, certos demais de sua própria importância, ela olhava para o brilho discreto sobre a mesa e lembrava que paciência também era poder. Augusto continuou por perto, não como príncipe redimido por amor fácil, mas como homem em construção. Com o tempo entre relatórios, visitas a obras, discussões honestas e silêncios menos dolorosos, nasceu entre eles uma ternura cautelosa, feita de respeito antes de promessa. Isabela não lhe entregou perdão como presente, nem ele o pediu como direito. O que surgiu foi mais maduro que fantasia, uma possibilidade que caminhava devagar, consciente de que o amor verdadeiro não apaga a justiça. Ele aprende a viver depois dela. Na noite de inauguração da última torre de Vila Esperança, Isabela ficou no pátio enquanto moradores dançavam. Crianças corriam e Dona Lourdes comandava a distribuição de bolo como se presidisse um conselho popular. As luzes não eram de lustre, mas de varais, janelas e postes recém-instalados. Eram mais bonitas. Augusto aproximou-se e perguntou se ela estava feliz. Isabela olhou ao redor, para as casas ocupadas, para Paulo sorrindo com as filhas, para Jonas abraçando a esposa, e respondeu que estava em paz. Para ela, isso era maior.